O vídeo que nós vamos assistir a seguir traz a minha apresentação realizada em 16 de abril de 2022, durante o primeiro encontro do grupo de estudos destinado à concepção e desenvolvimento de um Instituto de Educação e Cultura Sintrópica. Esse nosso grupo ainda não é público e ele se dedica a desenvolver projetos alinhados com os ideais da cultura sintrópica, esta entendida como aquela que se deixa orientar pelo sentimento sintrópico, pela praxis sintrópica e pela meditação sintrópica. Esse nosso grupo tem por missão promover o desenvolvimento de uma praxis sintrópica capaz de harmonizar e alinhar os distintos modelos de organização social, de gestão e de governança. A nossa meta é contribuir para a consolidação da cultura sintrópica em conformidade com o nosso entendimento de que as instituições humanas e o próprio planeta Terra se constituem como seres vivos. Esse vídeo que se segue, ele nos introduz alguns conceitos da filosofia sintrópica, mas sem, contudo, utilizar o termo sintropia. Em lugar desse termo que dá forma, ou a gente acredita que dê forma, ao novo paradigma do mundo contemporâneo, por época da realização do vídeo, nós ainda utilizávamos alguns termos próximos, como coração, por exemplo, que é o que nos remetia ao sentimento de amor e à ideia de harmonia, de equilíbrio, de ordem e de sagrado. O termo sintropia só passou a fazer parte de uma maneira mais forte do vocabulário do nosso grupo alguns encontros mais tarde, quando um dos membros nos alertou para a importância de se encontrar um termo laico, um termo alternativo que nos remetesse de forma neutra e natural aos valores do Sagrado Coração. Após uns poucos encontros, um outro membro apresentou ao grupo alguns vídeos que tratavam da agricultura sintrópica. De imediato, os vídeos me fizeram recordar toda a minha relação com Francisco Barreto e da época em que eu vivi no Ashrama Atma em Aracaju, quando a gente discutia sobre a negentropia, que é uma expressão sinônima. Aliás, é a expressão que vai dar origem ao termo sintropia. Imediatamente eu me dei conta de que era esse o termo que nós estávamos procurando, uma vez que a expressão cultura sintrópica dava conta de explicar o amoroso sentimento que nasce do coração, iluminando a razão, e esse era o tema do qual eu me ocupara alguns anos antes, durante o período de formulação da minha tese de doutorado.
Então, eu logo apresentei para o grupo essa ideia de se utilizar o termo sintropia para substituir todos os correlatos que nos referiam à ideia de sagrado e de coração, e a ideia foi imediatamente aceita. Desse modo, a partir de então, nós passamos a utilizar o termo sintropia e nos valer de expressões como cultura sintrópica, praxis sintrópica, sentimento sintrópico e filosofia sintrópica. Aqui e ali, ao longo do meu livro-blog e também do meu canal no YouTube, essa expressão já aparecia, ainda que raramente. No entanto, todos os vídeos mais recentes ou os artigos mais recentes, são todos eles fortemente orientados por esse olhar. E então é isso. Conforme nós vamos ver a seguir, o vídeo, né, que tem início com uma crítica àquilo que eu tinha chamado de olhar de máquina, ou seja, exatamente aquele olhar que se funda na razão, que é lógico, que é coerente, mas que, por não se deixar orientar, nem sempre se deixa orientar pela luz do amoroso sentimento sintrópico que nasce do coração, não nos possibilita encontrar, ou não nos conduz, né, às soluções que nós necessitamos nesse início do terceiro milênio. Então é isso que a gente vai tratar no vídeo a seguir, e deixo vocês agora com o vídeo. Grato a todos. Namastê. Bom dia, uma vez mais, né? Eu estou assim fazendo essa reunião porque eu gostaria de compartilhar algumas ideias, né? E verificar se elas estão de acordo assim com um grande plano, um plano maior, né? Onde a gente possa de alguma maneira trabalhar junto dentro dessa outra ideia. Para começar a falar sobre isso, eu fiz uma apresentação assim bastante cuidadosa e completa, né? Porque ela me remete a um pouco da história da minha própria vida. Tem a ver com uma decisão que eu tomei em 1986, quando eu abandonei o universo corporativo e eu acabei me mudando lá para o Shuddha Sabha Atma, para a grande Vashana Atma, que envolvia o Shuddha Sabha. E ali eu comecei a gestar algumas ideias, né, trabalhar em parceria dentro do grande tema assim de se estabelecer a Universidade Shuddha de Srivajana, né? Que o Francisco depois foi chamar de Universidade do Coração. Só que essa época era 1987, eu nem sabia ainda direito, eu só sabia que eu precisava ser assim fiel às coisas que estavam acontecendo dentro de mim, e Cássia também participando disso, claro, né? Então, a partir daí a gente iniciou assim uma busca mais séria, né? Sempre sendo muito grato pelas oportunidades que iam surgindo e tentando fazer materializar alguns projetos. E em 1991 eu acabei me separando, assim, me afastando do projeto lá de Sergipe.
Na verdade, não fui eu que me afastei, né? Foi o Francisco que encerrou aquela etapa do projeto e foi fazer uma imersão para inaugurar a grande síntese. Convidou algumas pessoas para acompanhar, mas eu tinha ali algumas diferenças. Falei, Francisco, eu vejo a beleza, o valor disso, mas não é para mim, nem para casa. Ele foi morar embaixo de uma árvore por 6 meses, no terreno que eles tinham ganhado para montar o projeto, porque não tinha mais nada, e ofereceu assim para a gente, se eu não queria alugar, para a gente viver sem nada, alugar uma casa de pescadores com chão de terra e tudo assim batido ali no meio da Vila dos Pescadores. Falei, Francisco, não dá para mim, não é a minha natureza, não foi como eu cresci, e eu nem me sinto assim totalmente identificado, embora eu veja a beleza e a grandeza desse projeto. Eu vim para cá para responder uma grande questão, né, que é a que ainda me toca, desde que eu estava no ambiente corporativo, né, que é exatamente como espiritualizar assim esse universo, né, para que ele fosse, para que ele expressasse aquilo que nós humanos somos. Então eu falei, Francisco, eu preciso entender um pouco melhor. Eu vivi aqui esses 4 anos nesse regime de comunidade, né? Regime interno que nós trabalhamos juntos, mas e essa linguagem ainda é muito estranha, essa coisa dos termos em sânscrito, do Shuddha Dharma, e eu vejo que isso não tem nem aceitação, nem reconhecimento, ainda em parte nenhuma do Brasil. Nós somos de uma cultura judaico-cristã, né? E que ela é fortemente fundada numa leitura da própria filosofia grega. Eu falo, então, a minha participação para esse projeto, que futuramente vai ser da Universidade do Coração, é voltar para a universidade agora, para entender a filosofia ocidental, entender um pouco mais da filosofia oriental e estabelecer essa ponte entre os dois e procurar viver sobre isso. Então, a partir daí, em 91, eu voltei para o Sudeste, né? Nós viemos morar no Rio de Janeiro, e aí eu comecei a fazer algumas determinações para levar em frente esse ideal, que eu não sabia ainda como ia ser, né? E aí eu fiz uma sociedade com meu irmão, que montou um laboratório, ele tinha um laboratório que eu entrei como sócio. Então já comecei a fazer algumas experiências assim como empreendedor, mas ainda uma coisa tudo muito tateando ainda, né? E não estava feliz ali também naquela sociedade já formada e que precisava seguir em frente com a minha ideia de estudar. Em 94, a Cássia ganhou uma bolsa sanduíche para fazer a parte experimental da tese de doutorado dela no Canadá, e eu vi aí uma oportunidade de refletir melhor sobre o que seria para mim e para a minha vida. Nós passamos lá 1 ano e meio, e nesse 1 ano e meio eu fiz algumas disciplinas como ouvinte na universidade, inclusive sânscrito. Comecei a falar, bom, é por aqui que eu quero de fato ir, né? Aí eu perguntei, o que é que eu preciso para vir para cá? Ele falou, olha, qual é a tua graduação? Eu falei, sou engenheiro, já trabalhei e tudo mais, né? O inglês já tinha passado lá no TOEFL, precisava. Falou, olha, você precisa de uma graduação na área de humanas. E você vai vir para o doutorado, porque é para ter bolsa. Mestrado não tem. Então, você vai ter que fazer uma pós-graduação na área de humanas, para ir aplicar para cá, para o doutorado. Isso era 95. Eu falei, tá bom. Aí eu voltei para o Rio de Janeiro, avisei, eu já tinha pedido afastamento da sociedade com meu irmão, já estava quase que me desligando, mas aí eu terminei de vender as cotas que eu tinha, eu já estava só como sócio cotista, e falei, bom, agora eu vou, então, começar. Aliás, não terminei não. Isso foi ao longo de uns 2 anos ainda. Quando eu voltei para cá, eu iniciei esse processo. E, em paralelo, eu estava fazendo, tinha iniciado uma graduação em filosofia, eu concluí essa graduação, concluí o mestrado em filosofia, isso foi em 99 já. E aí, então, eu fiz a submissão de um projeto para fazer o doutorado lá no Canadá, né?
já pensando mesmo nessa ponte Oriente-Ocidente e mais ainda, né? Pensando em como dar vida para as corporações, para que elas fossem entendidas no mesmo sentido que a gente pensava no planeta Gaia. Ou seja, se eu pensar na corporação como um ser vivo, tem toda uma outra lógica que se estabelece, e aí isso me possibilitaria ver a lógica a partir da essência do sagrado, ou do Shuddha-dharma. Então, foi o que eu fiz, eu acabei indo para o Canadá. Em 2007, eu defendi a tese de doutorado, né? E a partir daí eu restabeleci, eu fiquei uns 10 anos sem falar com o Francisco, de 95 até 2002, mais ou menos, eu não tive nenhum contato com ele, nem carta, nem telefonema, absolutamente nada. Ele estava imerso nas ideias dele e eu nas minhas. Em 2002, quando eu comecei a ter dificuldade para estabelecer o tópico da minha tese, por alguma razão eu me lembrei dele. Aí eu peguei o telefone e tentei marcar uma reunião com ele, né, porque ele era inacessível, ele não atendia telefone. Então, o telefone era só para as pessoas do projeto, mas ele não usava nenhum tipo de, naquela época ainda, nada. Ele era contrário a qualquer tipo de uso assim tecnológico. Mas ele foi ao telefone e a gente conversou uns minutos ali, né? E eu continuei lutando, e um pouco tempo depois, o projeto da minha tese se materializou, foi aprovado, né? E eu terminei essa tese. Então, quando eu voltei para cá, eu falei, bom, agora é hora de tentar entender tudo isso, usar esse material. Aí eu me reaproximei dele para ver se eu conseguia viabilizar isso. Aí Francisco veio, nós interagimos por um tempo, né? Em 2010, Francisco veio para o Rio, falou, está na hora de levar em frente aquela coisa, ele chama de Universidade do Coração. Então ele fundou em casa, no nosso apartamento, né, as sedes desse conceito da Universidade Shuddha, para que a gente criasse um grupo e trabalhasse junto com o que ele já estava fazendo lá em Sergipe, para que ele seria assim, a grande diretriz e a gente ia acompanhando esse trabalho desenvolvido lá sobre a Universidade do Coração. Em 2012, aí eu comecei a fazer esses experimentos, porque a vida, né, tem um conceito assim no Shuddha Dharma que chama de Vini Yoga. Esse conceito diz o seguinte: é o poder de não desanimar e de a gente ajustar o estado de sintonia fina da mente com o sagrado do coração, né? Por meio do estudo, do ensino, do sacrifício de si mesmo, do sacrifício pelo próximo, da rendição ao sagrado e pela plena aceitação da vontade suprema e da graça. Esse estágio de Vini Yoga é porque a nossa vida é oscilante, né? A gente faz e desfaz, cresce e cai, né? Então, é assim que se dá o aprendizado. Então, dentro desse processo de aprendizado, em 2012, eu avisei a ele que eu queria montar um projeto para tratar do que eu entendia como seria a Universidade do Coração, resgatando aquilo que era a minha grande pergunta quando eu pedi demissão da Monsanto, que eu avisei lá os meus gerentes que eles achavam que eu estava passando por uma crise existencial e não queriam me demitir. Tanto que o psicólogo da empresa me segurou por mais 6 meses. Falou, fica aí, vai refletindo que você está em crise. Né? E aí, depois de 6 meses, eu falei, não, eu quero sair. Né? Então, agora, em 2012, mas eu quero sair não é porque eu estava abandonando, porque eu já conhecia a Gita e muito bem. Né? Eu queria responder certas questões para trazê-las para o debate do ambiente também corporativo, né? Porque é assim que é a sociedade, ela tem que, todas as instâncias da sociedade têm que operar assim, para trazer o bem-estar para todos os seus membros. E
Então, eu falei para o Francisco que eu ia montar um projeto e montei. Assim, mas como é que eu ia estabelecer isso? Falei, preciso de uma coisa que dê dinheiro, né? Aí eu pensei no restaurante para financiar o projeto, mas eu morava aqui no Rio, quem ia tocar o restaurante era a minha sócia e tudo mais, né? Aí, depois que o Vanildo até acompanhou essa etapa do projeto, né? Que faz parte desse aprendizado, né? Como é que você adquire, como é que você faz boas escolhas? Com experiência. Como é que você adquire experiência? Com más escolhas, vamos dizer assim. Você vai aprendendo a partir dos seus erros, né? Isso. Então, nessa experiência do restaurante, depois que nós concluímos, né, o Francisco me criticou e ele foi muito claro comigo, né? Ele falou: olha, a experiência do restaurante você fez por vaidade, ela não era necessária para linkar com outro projeto. Você perguntou se esse seu projeto era para atender o seu ego ou se ele fazia parte desse grande projeto que você queria fazer como servidor desse ideal da Universidade do Coração, para o ideal de se reimplantar esse projeto na corporação, passava pelo restaurante, você fez isso só para provar para você mesmo que você era capaz de, sem conhecer nada dessa área, partindo do zero, colocar para funcionar e fazer com que isso vingasse. Até porque você, com todos esses anos afastado do ambiente corporativo, você foi muito criticado, você sofreu uma série de. Então é como se você estivesse dando uma resposta. E essa resposta vem do seu ego. Quando ele disse isso, ele me deu a chave que é para o aprendizado, ou seja, em qualquer iniciativa que a gente vai fazer, a gente tem que receber os sinais de que isso está em sintonia com um plano maior. E como é que a gente recebe esses sinais, né? Eu chamo esse processo agora de Rishiniasa, né? Que é, assim, no Shuddha Dharma a gente sabe exatamente o que é isso. Ou seja, eu tive uma experiência dessa muito forte lá no próprio projeto de, da tese, quando em meio às dificuldades, né? Na hora mais difícil, eu sentia assim como se alguma coisa se fundisse comigo e me desse a força e o jeito de materializar o projeto. E não era eu sozinho, era eu. Então, Rishinias é isso. É como se fosse a incorporação da energia de um CID, ou alguma coisa assim, com quem você trabalha junto, né? E aí o projeto vingou. Então, eu sei que essa etapa é fundamental, quando você tem a energia espiritual que está fundamentando o seu projeto. Então, pronto, e agora eu vou começar a apresentação que eu preparei hoje, baseado nessa ideia, que esses sinais eu fui recebendo. A gente sempre pode se enganar, porque a gente está sempre em processo de experiência e aprendizado, né? Mas nesse ano de interação com o nosso grupo, então, agora vai começar esse clima. Ele estava fazendo um aquecimento, que existe uma parte que é inicial, que chama a gente assim, vou dizer que ela é quase lúdica, chama para o mundo, e depois vou ter uma outra parte que chama para o espírito, né? E essa parte lúdica, que chama para o mundo, é porque nesse ambiente corporativo, as coisas começam a partir daí, do mundo, né? Então, eu comecei com esse aquecimento, né? Que é a ideia de eu tratar do tema que eu quero tratar hoje, né? O tema que eu quero tratar hoje. Ou seja, eu vou usar a metáfora do xadrez, porque o xadrez é a metáfora da Bhagavad Gita e do Mahabharata, né? A gente vai chegar lá para poder falar de algumas coisas, né? Como é que se dá esse jogo da consciência. Ou seja, o tema que eu quero abordar hoje é, é esse aqui, olha, que para mim é o tema que me motivou a pedir demissão da Monsanto, mas não do ambiente corporativo para sempre, né?
Ou seja, o que é que eu queria entender? Sobre as máquinas, sobre os seres vivos e o coração. O que é que eu quero dizer com isso? As corporações, as instituições todas desse planeta, com raríssimas exceções, elas são pensadas como máquinas. E é por isso que esse ambiente corporativo, ele sofre tantas críticas, ele é tão agressivo e parece que está em contradição com a preservação do planeta. Se por acaso eu entendo a corporação como um ser vivo, a corporação como um ser vivo, que cresce e se desenvolve segundo as leis do coração, eu tenho todo um outro modo de pensar a corporação e inicio aquilo que a gente vai chamar de revolução do amor em todas as esferas da vida, interação com todos os ambientes, né? Porque a corporação, a instituição, as pessoas se arrumam em grupos, em organizações, todas elas são têm vida, elas podem ser entendidas como um corpo vivo. E é a partir daí que eu quero fazer essa apresentação e comecei então esse aquecimento. Primeiro com o olhar de máquina, depois eu vou passar para o olhar que eu gostaria que substituísse esse olhar de máquina, nesse entendimento só da filosofia. Porque se eu levo esse projeto para dentro de uma empresa que quer se tornar viva, né, eu estou atendendo os ideais do Shuddha Dharma e, ao mesmo tempo, eu estou atendendo os ideais da empresa, porque hoje em dia isso é tudo que elas buscam e não conseguem, mesmo comprando uma série de pacotes e projetos e tudo mais. Né? Como é que eu dou vida para uma, quer dizer, a maioria, como é que eu dou vida para uma empresa? Então, deixa eu começar primeiro sobre essa lógica mecânica, né? Essa lógica da corporação como uma coisa mecânica. Todo mundo já conhece, né? A, a forma de harmonizar uma instituição mecânica, que é pela persuasão e pela razão, né? Só, sem o coração, é essa, né? A lógica e a razão, que acha que isso é tudo, principalmente na tradição judaico-cristã. Não é. Está provado pelo mundo que nós criamos aqui que não é, né? Então, uma das formas, desde que eu estou lá na corporação, estava cansado de ouvir esse emprego do pronome definido, né? Que é como é que você coordena os teus grupos dentro da corporação, usando essa lógica de máquina mais fria, né? Você conta essa historinha. Era uma vez 4 indivíduos que se chamavam todos, alguém, cada um e ninguém. Existia um importante trabalho a ser feito e pediram a todos para fazê-lo. Todos tinham certeza que alguém o faria, cada um poderia tê-lo feito, mas na realidade ninguém o fez. Alguém se zangou, pois era o trabalho de todos, todos pensaram que cada um poderia tê-lo feito e ninguém duvidava de que alguém o faria. Quer dizer, essa é a historinha que a gente está cansado de ouvir nos ambientes corporativos. Tá? Esse modelo lógico de máquina. Então, existe, claro, uma eficiência nessa lógica das máquinas. As corporações cresceram e se desenvolveram, embora fossem só máquinas, né? Porque esse modelo funciona, né? Mesmo por quê? Porque no fim das contas, né? Tá aqui, ó, todos fizeram críticas a cada um, porque ninguém tinha feito o que alguém poderia ter feito. Sem querer recriminar a todos, seria bom que cada um fizesse aquilo que deve fazer, sem alimentar a esperança de que alguém vai fazê-lo em seu lugar. A experiência mostra que lá onde se espera alguém, geralmente não se encontra ninguém. Se você quer que alguém faça alguma coisa, pede para quem já está ocupado e sem tempo de fazer. Porque se você for pedir para aquele que está sem fazer nada, não vai sair o negócio. Ou seja, a gente já entende essa lógica do ambiente das máquinas. E por que esse universo funciona como uma máquina ainda, que é só sobre essa lógica. Então, eu quero sair dessa solução de máquina, que funciona segundo esses modelinhos. Você põe essas coisas para atrair, põe essas coisinhas, põe bexiga, põe balãozinho, você comemora uma data para tentar disfarçar a máquina na sua artificialidade, tentando dar para ela alguma coisa que faça com que
a empresa progrida e as pessoas se conformem em estar naquele ambiente. Esse é o contexto que a gente tem, né? Então, qual é a proposta para agora? Que é a proposta, aqui vai começar. Eu já tinha, lá em 2012, eu mencionei que eu abri, é só para dar como exemplo, isso faz parte daquela ideia de experiências bem-sucedidas, erros, novo aprendizado, reinício, né? Em 2012, eu abri, chamava Coração da Terra. Por quê? Porque no próprio, na Constituição, lá no contrato, já, quando eu abri essa empresa, eu dizia que ele estava sendo montado para atender os ideais do Shuddha Sabha, que é onde eu estava afiliado, né? Ou seja, os ideais da Universidade do Coração. Então, eu montei esse projeto, né? Que era um projeto transdisciplinar de estudos avançados para tratar de meditação, ciência, espiritualidade, política e sustentabilidade. E a minha ideia era trabalhar com treinamento e desenvolvimento de processos, encontrando um nicho na nossa falta de experiência, no nosso tamanho pequeno, onde as pessoas dessem credibilidade para quem quer entrar nessa área. Isso eu fiz em 2012, né? Então, e a ideia, claro, naquela época não era essa, mas hoje eu estou apresentando assim, com cursos online e presenciais. Então, estou partindo do meu exemplo, com os meus erros e acertos. Essa firma do Coração da Terra, né? Qual era a ideia dela, né? Era levar em conta a praxis da filosofia do coração, que é o Shuddha Dharma, ou é o amor, a revolução do amor, né? Ou é a Universidade do Coração, como a gente chama, né? Então, como implementar isso no ambiente corporativo? E como mostrar que isso é importante para o ambiente? O que é que significa fazer as coisas de coração, né? Eu tenho que vender a ideia agora. Quem já fez um pouquinho disso, ainda que com muitas críticas e muito pouco? O Steve Jobs. Você pode provar que ele já fez isso? Perfeitamente. Todo estilo de gestão implementado em todas as suas unidades se chama estilo de liderança from the inside out, ou seja, de dentro para fora. De onde ele buscou essa inspiração? Numa viagem à Índia e no livro Uma Autobiografia do Yogi Contemporâneo, de Yogananda, onde ele percebeu que existia um outro modo de olhar para o ambiente corporativo. Isso foi Steve Jobs, né? Mais modernamente, assim, só para a gente checar aqui, né? O técnico do Palmeiras, que chegou, Abel Ferreira, né? Faz assim, ó, mente fria, coração quente. Apesar que ele mesmo ainda não vive isso, hein? Quando a gente vê na beira do gramado, toda hora cartão vermelho, toda hora sendo expulso, né? Mas ele já começou a comprar essa filosofia que nós conhecemos melhor do que ele. Que ele é um praticante de muito disso no ambiente ali esportivo, né? Mas nós sabemos o que é mente fria e coração crente. Nós sabemos. E podemos conceituar isso, né? E isso se dá não só na corporação, é em todo o ambiente planetário. Então, por exemplo, já existe hoje em dia textos como esse aqui, ó, chama Psicopolítica, que trata do quê? Trata daquilo que a Gita definiu. Quando você começa a Gita, ele diz a batalha é interna, a tua luta é interna, ela se mostra externa. Quer dizer, a luta política que ele está travando no exterior é a mesma que você luta no interior. Tá aí, o nome disso é psicopolítica. Ou seja, nós conhecemos também, fundamentado em um texto sagrado, melhor do que esse autor que escreveu esse texto sobre isso, o que é a psicopolítica. Psicopolítica é sair do funcionamento Gunapada e entrar no funcionamento Atmapada. Então, a gente conhece a fundamentação teórica desse modelo, né? Como é que eu vou levar credibilidade para isso para as outras pessoas? Eu vou ter que provar agora que nosso grupo, a nossa instituição, sabe do que está falando, tem um embasamento teórico muito sério, e é disso que nós vamos tratar.
né? E aí eu preciso ler, então, agora aqui, Fernando Pessoa, que é o exemplo disso, né? Sobre a resiliência e a fisiologia do corpo. Quer dizer, corpo pode ser o corpo humano ou a corporação, a empresa, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe o quanto és, no mínimo que fazes. Assim em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Ricardo Reis, Fernando Pessoa. É isso que a gente quer. Eu tenho vários slides, então vou acelerar um pouquinho. Bom, primeira coisa, eu não preciso dizer isso para as pessoas, mas o que a gente tem que pensar e entender quando eu vou montar qualquer projeto é que se eu penso uma organização inteligente, aí quando pensa inteligente, a gente pensa só na razão, né? Essa coisa pobre, incompleta. Não, organização inteligente é aquela capaz, como bom ser humano, realizar a revolução do amor, desse valor que vem do coração, não da razão, né? Agora, quando essa luz do coração ilumina a razão, aí essa lógica funciona de um jeito superior. Então, é isso que eu tenho que trabalhar. Bom, eu tenho que sair, então, da ideia de organizações mecânicas, concebidas como máquinas lógicas, e para as organizações fractais, concebidas como seres vivos. Porque como é que eu vou explicar no ambiente corporativo que eu quero falar que aquilo é uma instituição viva? Como é que eu logicamente explico isso? Existe um conceito matemático, é o conceito dos fractais, que me permite isso, que é o que você multiplica desde o do microcosmo até o macrocosmo, é a mesma lei que funciona. Então, não vou falar aqui sobre a teoria dos fractais agora, porque não precisa, mas só sobre o significado dessa palavra fractal, né? Já que fractus quer dizer fragmentado, né? Frac dá essa ideia de fração, de parte, e tal dá a ideia de tudo, de totalidade. Ou seja, é a ideia de que a parte está no todo e o todo está na parte. É isso que eu preciso levar para dentro da corporação. Essa é a ideia, que é a essência do sagrado, que é o Shuddha Dharma, que é a Bhagavad Gita, nesse texto como ele está trabalhando, que é a palavra de Jesus, trabalhada no nível mais superficial, porque ele não faz em linguagem técnica. A mensagem de Jesus era para pescador, para pessoa simples, né? É claro que a mensagem dele é hiper sofisticada, mas o tratamento filosófico da mensagem que Jesus traz, ela foi dada por Krishna na Bhagavad Gita. É ali que está a fundamentação rigorosa da mensagem de Jesus, né? Que é essa mensagem sobre o amor. Bom, e aqui no nosso caso? Eu estava me propondo ali em 2012 a montar um projeto. Com base em quê? Como é que eu vou vender credibilidade? Eu tinha duas coisas. Falei, bom, de um lado, eu já sei que a Bhagavad Gita pode ser trabalhada como um manual de gestão e tomada de decisão. Existe uma bibliografia imensa sobre isso, a partir dos anos 2000, cada vez mais, principalmente a partir do sucesso do Steve Jobs e essas coisas do Google, essas empresas modernas, todas essas grandes corporações se aproximaram do Oriente. Então, eu já sabia que a Bhagavad Gita tinha isso, já sabia que tem essa técnica reconhecida chamada From the Inside Out, que é de dentro para fora, e eu já tinha feito uma tese de doutorado, né, provando como um conceito central ali da Bhagavad Gita me permitia instrumentalizar esse conceito. Então, se alguém duvidasse de qualquer coisa, onde estava a base, eu sabia que tinha todo esse projeto. Então, a minha pergunta que eu ia fazer para a empresa, se eu fosse fazer meu folheto e vender o produto, né, eu começava com essa pergunta, né? A sua empresa está preparada para olhar o jogo do mundo corporativo de uma maneira que lhe possibilite otimizar todos os seus movimentos, né? Então, essa é a missão daquele núcleo de estudos avançados que eu estava criando, né? Então, atuar por meio, aqui já começa, de parceiros certificados, era coordenar e auxiliar na implementação de modernas e inovadoras ferramentas, né? E agora até atualizei, eu fiz esses dias a apresentação, né?
elaboradas em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Cássia pode falar nisso porque ela conhece toda a agenda dessas ODS, que toda grande corporação tem que funcionar regulada por ela. Que aí vai falar em, como é que se fala, emissão de gases, crédito de carbono, e outras coisas que eu desconheço. Ou seja, essa é a ideia, da gente buscar essa praxis. Isso a gente tem que começar nós mesmos, exercendo entre nós, porque a gente só leva o nosso exemplo para qualquer lugar que a gente vai. Se a gente não funcionar segundo essas mesmas diretrizes, você não tem credibilidade para vender essa ideia em qualquer ambiente, né? Então, essa é a praxis, né? E ela tem que ter uma base teórico-conceitual e, conforme a gente tem equacionado, que isso é fácil. A parte de equacionação, de equacionamento, isso aí é a minha parte, vamos dizer assim, para esse projeto, que eu remeto assim, a coisa certificada pela universidade, certificada em disciplina aceita na universidade, certificada em numa tese aprovada numa universidade canadense. Esse cartaz aí é o cartaz em 2012 que a gente usou para inaugurar. A gente usou para inaugurar ali o Coração da Terra na época. E agora, como é que é a consequência disso? A gente pode achar que não é nada, né? Então, esse projeto está dentro dessa ideia. Eu vou ler aqui, está em inglês, eu vou pôr em português, né? Por causa de uma unha, um dedo foi perdido. Por causa de aliás, é dedo, né? Chu, agora eu esqueci. Dedo? Dedo não, é sapato. Não, é o negócio do cavalo, né? Eu não sei, a ferradura, não sei lá o que do cavalo foi perdido. Por causa da perda desse cavalo, um soldado se perdeu. Por causa da perda desse soldado, a mensagem não foi entregue. Por causa que a mensagem não foi entregue, uma batalha foi perdida. Por que uma batalha foi perdida? Um país perdeu a guerra. Ou seja, o país perdeu a guerra porque o cavalo perdeu uma unha. É como você sabe, para mostrar como é que tem todo um link para você chegar. Então, essa ideia, quando eu penso na empresa, né, eu tenho que pensar na importância do que é a informação, a importância do que são os serviços, a importância do que é o mercado, a importância do que é você trabalhar com pessoas comprometidas com esses resultados, até você chegar na companhia como um todo. É essa mesma ideia, tá bom? Vamos lá. Como é que eu posso pensar agora, já tentando pensar em termos práticos, né? Como é que eu vou adequar isso? Como é que eu vou pensar em oferecer alguma coisa plausível num ambiente já tão bem estruturado e estabelecido como é o ambiente corporativo, e muito fechado, inclusive, né? Em si mesmo, né? Então, eu tenho que lembrar isso, tem uma clara relação entre a filosofia da Bhagavad Gita, né? E essas técnicas que eles chamam from the inside out. Então, o primeiro ponto que a gente tem lá, né? A segunda é que quando você fala em um ambiente corporativo, nos players, não existe melhor representação para os players do que o jogo de xadrez, né? E o jogo de xadrez, né, que chamava Chaturanga originalmente, ele foi inventado para representar o Mahabharata, cujo livro essência é a Bhagavad Gita. Então, se eu estou falando em players, se eu estou falando em jogo de xadrez, no fundo, eu estou falando da mensagem de Krishna para Arjuna. Como ele fazer o lance correto, que vai ter as suas reações do adversário, né? E assim você otimizar os seus passos dentro da retação, dentro dos retos movimentos, por exemplo. Então, essa é a ideia. Então, o plano de jogo do xadrez é o próprio plano estratégico de uma empresa. Então, tem que ter claro para mim. Se eu vou entrar na corporação, eu tenho que saber o que é estratégia e o que é tática. Porque existe o plano estratégico que se realiza por movimentos táticos, né?
Bom, está aqui aquela brincadeira minha, né? Mestre, como eu faço para me tornar um sábio? Boas escolhas. Mas como fazer boas escolhas? Experiência. Como adquirir experiência, mestre? Más escolhas. Claro, você vai errando e acertando, você vai aprendendo. Desde que você não desista. Caiu, levanta. A pessoa que é destinada a ser um vencedor não é aquele que não cai, é aquele que nunca deixa de se levantar. Né? É aí que você tem o vencedor, né? E que aprende com as quedas. Não adianta repetir os mesmos erros. Né? Você tem que saber onde você errou para não errar mais. Né? Então, o que é a estratégia? Tem que ter muito claro isso. Né? O que é a estratégia? Brincando aqui, como a gente tinha nas corporações. Né? Estratégia é saber o que fazer quando não há nada decisivo a se fazer. E tática é saber o que fazer quando há o que fazer. A estratégia vem do grego, né? Que significa você coordenar, né? Liderar, comandar. E tática é o sentido da ação prática, como isso se executa. Né? Então, se a estratégia é abstrata, de longo prazo, a tática é concreta, são pequenos movimentos para você ir alcançando os seus resultados do plano estratégico, que é de longo prazo. Né? Então, tá aí. Eu já estou entendendo o que é a corporação, eu quero relacionar com a filosofia do coração e com a universidade do coração, e preciso pensar em como fazer o diagnóstico das empresas e oferecer soluções ou produtos para que isso seja, pelo menos os primeiros passos sejam realizados com êxito. Então, a Bhagavad Gita e o xadrez, né? Como as metáforas da filosofia do coração. É o que eu estava falando, né? O xadrez é a Bhagavad Gita, né? Ou seja, o xadrez, se eu entender ali que é uma forma de eu aprender a escuta, né, do coração, né, eu vou entender como elaborar o meu plano estratégico da empresa. Né? Então, no xadrez, as peças representam tanto os personagens em luta dentro de nós, como os adversários fora de nós. Né? Por isso que já no método From the Inside Out, que o Steve Jobs exigia, é que as pessoas vivessem dentro aquilo que você ia realizar fora. Você precisava ter essa coerência, que é o ponto de partida de tudo isso que a gente quer. Né? Daí os produtos deles serem todos eles mais criativos, mais ligados à arte e tudo mais. Então, esse exercício envolve a busca da perfeição na ação. O que isso quer dizer? Né? Que essa análise sistemática de nós mesmos, né? Do nosso comprometimento, vai ser também dos nossos oponentes. Eu faço a mesma análise. Né? Então, aí eu vou saber, por exemplo, as características, o padrão de jogo, pontos fortes e fracos. Quem aprendeu isso? O Abel Ferreira, no Palmeiras. Quando ele vai jogar com outro time, ele estuda também outro time. Ele faz a parte dele com perfeição e estuda o oponente para saber como você se sair bem na tua luta. É claro que a metáfora do ambiente corporativo é você fazer com que a sua empresa se coloque bem no mercado, para que ela sobreviva em relação a empresas que têm propostas semelhantes, né? Como é que você se destaca nesse mercado, né? Porque a gente tem que lembrar que todos os inimigos que a gente vê externos, eles estão dentro de nós, a gente já sabe isso, né? Então, qual que é a essência dessa mensagem, trazendo um pouco os ideais da universidade do coração, e depois a gente pode falar também do outro lado da proposta, né? Eu estou hoje focando esse lado corporativo, né? Conta a lenda que, interrogado sobre o que ensinava ao seu povo, um pajé americano teria respondido: primeiro, a escutar o coração. Segundo, que tudo está ligado com tudo. Terceiro, que tudo está em transformação. Quarto, que a Terra não é nossa, nós é que somos da Terra. Ou seja lá o que eu fizer, mesmo no ambiente corporativo, isso tem que se reverter de alguma maneira em benefício para toda a comunidade do entorno, para todas as pessoas em geral. Então, o projeto corporativo bem-sucedido, ele não pode sobreviver, né,
sem a sua contrapartida de um certo menino social mesmo, né? Eu estava brincando quando eu conversei com o Vanildo, né? Que no mundo ideal do futuro, as relações justas entre pessoas físicas vão ser sempre por cooperação, né? E por trocas, né? Você não vai nunca fazer disso um meio de enriquecimento nas trocas entre pessoas físicas. A moeda, o dinheiro, ela tem que entrar nas relações entre pessoas jurídicas. Então, se você, uma pessoa jurídica, oferece um produto para outra, claro, você tem custo, você vai ter que organizar, você precisa sobreviver. Então, você oferece um pacote onde a outra se beneficia, mas ela tem que bancar esses custos e pagar todas as pessoas que participam do projeto. Mas quando um amigo meu ou amigo de algum pede alguma coisa, eu não posso nesse mundo ideal, cobrar, porque no outro momento eu preciso desse amigo. Imagina vender a palavra de Deus. Sempre isso foi tido como a pior coisa que a gente pode imaginar, e eu concordo. Né? Você não pode usar a palavra de Deus pensando em ter lucro. Muito pelo contrário, a palavra de Deus é dividir, é compartilhar, né? É você unificar todas as pessoas. Estou falando do mundo ideal, no futuro. Como é que a gente se aproxima lá? Aproxima com essa ideia que a corporação tem relações com o ambiente corporativo, onde ela faz dinheiro, mas ela tem que ter relações com a comunidade, onde ela presta serviços. Onde ela presta serviços, né? Então, essa é a ideia aqui. Bom, o ponto de partida, né? Como é que eu dou início nisso? Quem vai participar disso tem que ter um compromisso com esse novo paradigma. Não adianta um diretor, um gestor me chamar lá e ele não está envolvido nessa proposta, ele não está de coração nisso. Falar, meu amigo, a tua empresa não tem como participar disso porque você não quer participar disso. A hora que você quiser, honestamente, participar disso, você pode multiplicar esse exemplo na tua empresa. Então, e qual é o exemplo, né? Que é esse estágio a gente chama de crisálida, né? A gente tem que estar preparado para a morte da lagarta e para o nascimento da borboleta. Você tem que estar querendo isso, de alguma maneira. Né? Lembrando, né, que ser é interser. A gente só é, de fato, na relação com o outro. Ou seja, qualquer mudança a ser alcançada externamente implica na mudança, uma correspondente mudança interior. É só assim que as coisas se dão, né? Então, por exemplo, eu pus aqui a foto de Gandhi, porque Gandhi cunhou uma expressão satyagraha, que é sinônimo de Sharadá. Ele só não usou o termo Sharadá porque ele não conhecia. As Gitas que ele lia, esse termo estava traduzido. Ele não sabia, mas ele vivia essa Sharadá, então ele inventou esse termo com o mesmo sentido de Sharadá, que é esse ater-se à verdade do coração. Isso que é satyagraha. Ater-se à verdade do coração, né? De uma maneira forte e amorosa, ou seja, não violenta. Né? Esse é satyagraha. Então, satyagraha expressa o poder do amor em ação. Aqui lembrando Martin Luther King, né? Que é na tradução ocidental dessa mesma verdade. Né? Martin Luther King se referia a Gandhi com essa frase: Gandhi representa o poder do amor em ação. Né? Então, a mensagem de Gandhi é clara. Nós temos que nos tornar a mudança que nós queremos ver. No mundo, na corporação, em qualquer lugar. E mesmo se a gente quer falar de alguma coisa para alguma pessoa, a gente tem que estar vivendo isso. Tem que comprar essa ideia primeiro. Depois falar disso. Né? Então, a escuta do coração espiritual da organização. Se a organização é um ser vivo, como é que eu diagnostico uma empresa? Se eu penso numa organização como um ser vivo, idiosincrático, único, cada ser vivo tem a sua peculiaridade, a sua particularidade. Eu tenho que descobrir o coração dessa empresa, exercer essa escuta e estabelecer um diálogo de coração a coração.
Aí eu levo para a empresa o que ela precisa. Né? Então, e qual é a metáfora dessa escuta? Está lá na Gita. A metáfora da tartaruga. Né? É, e quando eu olho, por exemplo, para as crises, para todas as dificuldades do mercado, né? Quando eu entendo a escuta do coração, as crises deixam de ser um azar, né? Eu passo a interpretar pela bússola do coração, que é aquela que me mostra de dentro para fora, né? Onde é que está uma oportunidade de crescimento? O que é que eu estou aprendendo com aquela experiência negativa? Como sendo uma iniciação, né? Igual os índios, né? Quando tem 13, 14 anos, às vezes passam por uma experiência difícil, de dor, mas aquilo faz com que eles amadureçam rapidamente, se tornem guerreiros, por exemplo. Né? Então, e essa coisa do coração, tem gente que pode achar que é brincadeira, mas ela está presente em toda a cultura, em todo mundo. Né? Então, em todas as escrituras sagradas. Né? Então, eu dou um exemplo aqui né, de Salomão. Né? Quando ele sonha com Deus, o que ele pede? Um coração que saiba escutar. Esse é o grande segredo dos grandes gestores, dos grandes reis, dos grandes monarcas, dos grandes líderes. Um coração que saiba escutar. Então, se eu vou falar com a empresa, eu tenho a linguagem, eu tenho que entender a linguagem da empresa, primeiro, né? A linguagem atual. Então, é falar em plano estratégico, é falar na arquitetura empresarial. Como é que eu vou trabalhar com isso? Sem ofender o coração da empresa, mas contribuindo para que ela descubra a si mesmo nos seus reais valores. Né? Então, para isso, tem que saber o que é estratégia, o que é a tática, o que é a cultura empresarial, né? E como desenvolver esse espaço de escuta. Porque aí é que a empresa vai desenvolver a sua resiliência. E aí vão aparecer essas palavrinhas, sinergia, sinergia tática, atuação sincrônica, né? Que você vai relacionar todos os distintos órgãos do corpo. Então, é isso. Quando eu falo em arquitetura empresarial dentro dessa ideia, eu tenho que falar na lei da gravitação. O que é a lei da gravitação nesse sentido, né? Em torno do Sol, você estabelece a gravitação de todos os planetas, né? Ou seja, todos os níveis hierárquicos, né? Atuando de uma maneira harmonizada, de acordo com uma mesma ideia central que vem do grande coração, que é representado por uma pessoa, do corpo de diretores, ou seja lá pelo que for, né? Mas todos gravitam em torno daquela ideia harmoniosamente. Esse é o plano gravitacional. Então, como é que eu unifico esse universo interior e exterior? Está lá em Mateus ou em Lucas, né? Onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Então, no jogo de xadrez, quem sabe jogar xadrez, eu jogo um pouquinho. Eu já joguei xadrez, né? Então, o importante é desenvolver todas as suas forças, todas as peças, da maneira correta, fazendo com que as peças trabalhem em equipe, como se fosse uma só. Até porque você que está por trás das peças é um só, né? As peças atendem a você ali, né? Então, toda vez que a gente faz um movimento, a gente tem que considerar esse movimento segundo o plano estratégico e dentro de uma lógica de ação e reação, que é, no caso do xadrez, é a peça branca e a peça preta, né? E aqui se dá no jogo da consciência. E o jogador médio de xadrez, mediano, não existe jogador mediano de xadrez que não jogue uma partida e se o outro jogador perguntar para ele qual foi o seu plano estratégico, se ele não souber responder, ele não é mediano ainda. Quando você estabelece um plano, dependendo do teu oponente, como ele está jogando, você vai ter um plano muito claro.
E tendo o plano, depois que você estabeleceu o plano, todos os seus movimentos, eles vão ser movimentos táticos para realizar esse plano, né? Então, uma coisa parecida, para quem leu, é muito famoso no ambiente corporativo, esse livrinho A Arte da Guerra, né, do Sun Tzu. Sun Tzu. Então, e é ele que diz: todo pode ver as táticas pelas quais eu conquisto, mas o que poucos percebem é a estratégia a partir da qual as grandes vitórias são obtidas. Esse é o pulo do gato, né? As pessoas escondem, às vezes, essas grandes estratégias. Você só percebe a tática que ela está usando. Mas por que, que ela está se utilizando daquelas táticas? Isso está escondido no plano estratégico que esses líderes têm, né? Então, esse é o segredo da praxis da filosofia do coração, né? Como é que a gente pode atuar como um time, em regime de parceria, de forma cooperativa e não de forma competitiva, né? Você vê, os jogadores do Abel Ferreira não pode um estar competindo com o outro. Eles têm que colaborar para o mesmo objetivo. Um tem que dar assistência, o outro faz o gol, o outro defende. Eles trabalham em equipe, né? Então a ideia é essa, é a gente entender que a cooperação é a base de tudo. A praxis da filosofia do coração. A mensagem do Senhor Krishna para Arjuna. A palavra do Senhor Jesus nos evangelhos. É isso. O que é a filosofia do coração na praxis, né? É você fundir o interior e o exterior em um só. Que é exatamente aquilo que a gente fala, né? O dilema de Arjuna, né? Dentro e fora de Arjuna, né? Então, tá aí, eu vou precisar de um roteiro. Primeira coisa é estabelecer um roteiro para tudo isso. Pronto. Então, terminei. Bom, bom dia, né, a todos. Na verdade, eu não vi essa apresentação do Rubens. Eu estou vendo agora, como vocês, porque a gente conversa sobre isso há muitos anos, sobre essa questão desses projetos, que a gente tem interesse. E até na nossa vida, assim, por exemplo, na universidade, eu tento levar algumas dessas experiências, mesmo sendo limitada, né? Porque a universidade tem todas as suas regras, os seus regimentos, regulamentos que eu tenho que seguir, mas a gente sempre vê brecha para colocar as coisas que a gente acredita. Por isso que eu acho que eu decidi também um pouco por trabalhar na administração na universidade. Eu adoro dar aula, sou professora, eu gosto de ser professora, continuo dando aula, mas eu acho que essa parte administrativa me dá condição de mostrar a forma como a gente acredita numa universidade do coração, como a gente começa a dizer, onde tenha muita solidariedade, empatia, muita como se fala, profissionalismo de fato, mas com, a gente trabalha com o todo, com tudo, todos fazem parte da máquina, né? Eu aí faço a inclusão dos servidores, que são os docentes, técnico-administrativos em educação, os funcionários terceirizados, que muitas vezes são aqueles que mais sofrem, né, pela a questão social, que tem problemas muito sérios na sociedade, os nossos estudantes, graduação, pós-graduação. E uma das coisas que na universidade eu acredito muito são os projetos de extensão, onde a gente consegue levar aquilo que está dentro da universidade para fora, né? Porque hoje a gente fala na universidade como um tripé: pesquisa, ensino de qualidade, tanto de graduação como de pós-graduação, e a extensão universitária. E eu ainda incluo a administração de qualidade, porque isso ainda é um pouco esquecido em alguns setores da universidade. A gente tem que ser muito sério na administração. E a extensão me dá essa possibilidade de trabalhar com as comunidades. Aqui no Rio a gente tem problemas sociais muito grandes. Trabalhar na formação de professores, e aí eu falo professores da rede municipal e a rede estadual do estado, não só os professores da universidade como estão lá dentro, né?
E também, agora, a gente começou lá no meu centro, no Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, um projeto que a gente chama Inova CCMN, é a parte de inovação. E na parte de inovação, mesmo semana passada que eu estava na USP, eu estava no prédio do Inova USP. A gente tem essa possibilidade de colocar projetos que anteriormente eles não eram aceitos, né? Então, quando eu estava lá, às vezes em Aracaju com o Rubens e na Federal de Sergipe, que eu trabalhei 4 anos, eu já tinha assim visto possibilidade de incorporar a universidade que já está estabelecida, uma série de problemas, mas que tem uma estrutura bem maior, né? Uma estrutura mais consolidada, projetos na área assim que eu considero importantíssimos, sendo dando aula, trabalhando em pesquisa, trabalhando na extensão, na administração, onde você tem várias qualidades assim colocadas lá de forma bastante intensa, como a questão da empatia, o cuidado com o outro, né? A questão da resiliência, a questão de você ver aquilo como uma célula única. Não adianta a pesquisa se dar muito bem, como sempre aconteceu na universidade. A pesquisa sempre sendo privilegiada e a questão do ensino, da extensão, não ser levada em consideração. Então, acho que cada projeto que a gente faça, por menor que seja, eu vou dar um exemplo, né? Eu, quando comecei um projetinho lá de reciclagem do lixo, que antes nem se falava nisso, isso há muitos anos. Muita gente se negou a colocar as lixeiras nas suas áreas, porque eles não achavam que aquilo lá era sério. Mas só que daquele projeto de coleta seletiva do lixo urbano, eu consegui envolver os funcionários da limpeza, porque a gente coletava o lixo, eles separavam, a gente vendia o lixo, o que recebia era revertido para eles. Eu consegui envolver os estudantes de extensão que treinavam os funcionários para a coleta do lixo, que davam cursos até fazendo, eu estou dando um exemplo, a reciclagem do lixo usando material reciclado para fazer artesanato. A gente podia envolver a parte de disciplinas na área voltada à educação ambiental. Eu nem falo de química ambiental, porque eu acho que a educação ambiental a gente começa com as crianças, e é uma coisa assim que solidifica muito mais facilmente, mais rapidamente, né? Até chegar nas indústrias, né? Hoje, quando nas empresas, nos setores corporativos, quando o Vanildo falou do ESG, né, ou ASG, que a gente fala do ambiental, social e governança, esse é diferente dos ODS, né, Rubens? Porque os ODS são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde as empresas, esses objetivos, eles foram instituídos pela ONU em 2015 e até 2030 é uma agenda que a gente tem para 2030, que é lógico, está muito atrasada, principalmente não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? Que você fala da erradicação da pobreza, você fala de qualidade da água como um bem precioso, a qualidade da água, você fala de tantas coisas, né? Quando eu penso que isso para 2030 está aí. Então, a gente fala, né? Assim, a gente tem uma série, esses 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, eles têm 169 metas. Quando eu começo a olhar aquilo ali, não é fácil encontrar, né? No Google você coloca Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, você vai achar. Mas tem muitas críticas também da forma como eles foram colocados. No nosso país isso está muito atrasado. Só para ter ideia, o primeiro evento da UFRJ que focou no Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ele aconteceu ano passado. Meu centro organizou o CCMN, que é um centro de ciências matemáticas e da natureza, organizou, e não se falava quase disso. A gente já está em 2022. Então, começou lá em 2015 pela ONU. As empresas, muitas empresas já estão falando, toda hora você liga o rádio, tem gente falando de ESG, né? Meio ambiente, sociedade, governança corporativa. Mas eu sempre penso assim para resumir, eu vou precisar olhar esse material, Rubens, porque tem muita coisa, acho que a gente juntou muita coisa do que a gente vem falando há tantos anos, né, da sua empresa, da sua experiência na empresa,
da sua experiência na academia, na experiência que a gente teve em Aracaju, que foi uma experiência riquíssima também, e pensar eu sempre penso assim, ó, pequenas coisas que a gente pode começar, levar para uma empresa, porque as empresas, não só as empresas, as escolas, quando eu falo empresa, eu estou pensando nas escolas, estou pensando em todos os setores, elas estão muito carentes de projetos dessa natureza. A gente tem pessoas que cobram absurdos para falar de meio ambiente e não vivem meio ambiente. Eu sei disso. Eu sei porque eu tenho pessoas, às vezes, que se oferecem para dar cursos, mesmo professores que trabalham na área ambiental, eles só querem ganhar e ganhar muito. Mas a vida deles não é exemplo para nada. Então, eu vejo assim que o que a gente faz na nossa vida, por isso que eu falei no nosso último estudo, a questão da intuição vem quando você trabalha com o coração, que isso você vai desenvolvendo a intuição e qualidades que são importantíssimas para a gente sair desse grande buraco que a gente está nessa sociedade. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Toda vez que a gente liga o rádio, a televisão, a gente vê coisas acontecendo. E quando eu falo assim, eu sempre pego os exemplos pequenos, porque no pequeno exemplo, se você faz aquilo com maestria, aquilo lá tem uma amplitude, uma amplidão que você não imagina, às vezes. Por isso que eu vejo a força do exemplo, né? O Fratani sempre fala isso, né? Que o exemplo arrasta. Então, acho que é importante, hoje mesmo como professora, eu vejo a importância de eu ter um conhecimento técnico muito forte para poder levar os meus estudantes, mas o exemplo mais forte é a minha vida. Então, eu acho que isso deve ser em qualquer setor, em qualquer ambiente. Eu acho que hoje foi um material muito rico que o Rubens colocou, mas que a gente precisa agora começar por pé no chão. O que, que a gente pode começar a fazer? Porque é verdade, sabe? Falando eu risada, mas assim, na universidade, às vezes você põe 20 metas. Você passa 4 anos, você conseguiu cumprir 5, 6, mas todas aquelas já levaram a outras que você quer cumprir. E uma acaba interferindo na outra. Então, quando fala de funcionário público que às vezes a gente tem essa fama de não trabalhar, eu trabalho muito. E tenho colegas que trabalham muito também. Mas a gente sabe que é uma estrutura que precisa de mudanças. E essas mudanças a gente faz quando a gente tem o nosso exemplo. Muita coisa a gente consegue mudar, muito ainda não está nas nossas mãos, mas acaba de alguma forma interferindo no todo, né? Então, acho que é isso, eu acho que precisaria de uma imersão, né, em tudo aquilo que foi falado para a gente começar a avaliar e começar com pequenas coisas, porque você pode ter um leque, né, de vários cursos, várias palestras também, mas assim, o que a gente vai começar? Senão a gente fica meio perdido, porque é muita coisa que a gente quer fazer e pode fazer, mas precisa de um grupo forte também. É isso, mais ou menos.